Fiquem de pé, por gentileza. Amém. Aqui o Marcos é um obreiro da casa e eu sempre escalo um obreiro para estar ministrando, e ele está fazendo a campanha juntamente comigo, ele e o Mateus. E após a ministração da palavra, nós vamos orar pelos enfermos, orar por quem está necessitado, e o Senhor Deus vai nos dar vitória, vai socorrer você em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos assim, todos vocês aqui para frente, digam assim: Senhor Jesus, abençoa o teu servo, irmão Marcos, que vai pregar a tua palavra. Amém. Diga: Senhor Jesus, também abençoe a sua casa e a sua família. Amém. Amém, igreja? Deus abençoe a todos. Meus queridos, quero convidá-los para lermos no capítulo 7 de Juízes, do versículo 2 até o 7. Vamos tratar nesta noite sobre Gideão, um homem simples que Deus levantou e fez algo tremendo. Como eu fiz uma outra vez, eu quero repetir que eu valorizo muito essa leitura compartilhada. Eu cresci na igreja nesse sistema de eu leio um versículo, os irmãos leem outro, fica mais gostoso, mais agradável. Então, Juízes capítulo 7, do versículo 2 até o versículo 7, amém? Está aqui em cima. Então eu leio um, os irmãos leem o próximo, amém? Todos entenderam? Amém? Vamos participar? E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que, daquele de que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Vou repetir, porque esse número ele vai ser muito importante nessa pregação. E o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelho a beber as águas. Amém. Deus abençoe. Obrigado por partilhar aí a leitura. Irmãos, olhando a história de Gideão, é uma história que nos comove, porque Deus pega o mais humilde, o mais insignificante, e faz dele um tremendo guerreiro, faz dele um juiz de Israel que governa o povo por 40 anos. Quem foi Gideão? Qual o significado do nome Gideão? Lenhador. Ele também é chamado na Bíblia de Jerubaal, que significa deixa Baal lutar contra eles. Por que esse nome, irmãos? Porque lá no capítulo 6,
quando Deus chama Gideão, Deus olha para o povo e vê uma coisa terrível, não que mudou. Deus olha e vê o povo dele na mais pura idolatria. E se tem uma coisa que fere o coração de Deus, se tem uma coisa que provoca a ira de Deus, que deixa Deus de mau humor, é você adorar a outros deuses, reconhecer que outros deuses é maior do que o Deus que fez os céus e a terra. Quando Deus olha para o seu povo escolhido, ele vê o que? Imagens sendo adoradas. E Deus fala: não é este povo que eu tirei do Egito, não é este povo que eu escolhi para me servir, porque o povo de Israel, ele foi escolhido por Deus para ser luz, para ser referência às outras nações. O plano de Deus era fazer de Israel o melhor povo que existisse, a melhor nação em todos os sentidos. Esse era o plano de Deus, porque as pessoas em volta iam olhar para o povo de Israel e ia ver que ali tinha paz, prosperidade e tudo do bom e do melhor. Consequentemente, o ser humano é assim, a gente sempre imita o que o outro está fazendo. Se a gente pegar os artistas, a gente vai falar, andar, se vestir, a mesma coisa com quem é jogador de bola, né, profissional. Então a gente sempre tem alguém como espelho. E qual era a intenção de Deus aqui? Fazer uma nação grande, destacada, para todo o povo em volta reconhecer que tinha um Deus que cuidava daquela nação. Mas ao decorrer da história de Israel, eles foram mais desobedientes do que obedientes. Eles se curvaram mais a deuses estranhos do que ao Deus dos exércitos. É por isso que na Bíblia nós vamos encontrar Deus castigando, Deus pesando a mão no povo de Israel. Deus fazia isso com alegria? Não. Deus gostava disso? Não. Mas Deus, como Pai, Criador, Ele corrigia. E muitas vezes a correção, ela vinha com destruição, com morte, com escravidão. E aqui no capítulo 6, nós vamos ver exatamente isso. Então o que Deus fez? Levantou os midianitas, que por 7 anos tiraram não apenas a paz do povo de Israel, mas tiraram a comida. Irmãos, consegue imaginar você trabalhar na lavoura por meses a fios, na hora que você vai colher a lavoura, vem uma multidão de pessoas, destrói, leva o que pode levar, leva os animais, leva tudo e você fica sem nenhum provimento, sem nenhum alimento. Era isso que aconteceu durante 7 anos. Aconteceu pela rebeldia do povo. Então, quando Gideão, Deus o escolhe, ele sai à noite, ele destrói à noite, ele ficou com medo. Porque Gideão, ele era um homem medroso. E aqui está uma referência para mim e para você. Nós somos medrosos, nós somos covardes, nós não podemos nada. Mas nessa noite eu quero dizer o que o anjo falou para Gideão. Ele olhava para si e falava: eu sou o menor da minha casa, eu sou insignificante, eu sou invisível. Ninguém olha, ninguém nota, eu não sou nada, estou aqui no meu cantinho tentando sobreviver. O anjo aparece e diz para Gideão: homem valente, homem valoroso. E eu quero dizer nesta noite, você que estiver na condição de Gideão, se achando o mais pequeno, o mais insignificante, eu quero dizer para você, igreja, o anjo do Senhor falou para Gideão e diz nessa noite: você é homem e mulher valente diante de Deus, e Satanás não pode contra a tua vida. Mas aí não gostaram desse nome, Jerubaal, que tem a ver com Deus Baal.
mudaram o nome dele para Jerusebete, já que o nome Baal se tornou detestável. Jerubezete significa algo como deixe o vergonhoso lutar contra ele. Gideão, ele foi filho de Joás, clã de Abiezer, pertencia à tribo de Manassés. Gideão, ele é da linha de José do Egito. Então já tem aí um histórico de luta, porque todos nós sabemos as dificuldades que José do Egito passou, mas ele venceu. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo sempre assim, dificuldades sendo levantadas, mas no passo seguinte, Deus dando a vitória, Deus abrindo as portas. No capítulo 6, 7 e 8, ele conta a história de Gideão. No capítulo 6, nós vamos ver basicamente Deus chamando Gideão, Deus preparando Gideão, Gideão pedindo prova de Deus, e Deus ao todo o tempo dizendo: eu sou contigo, não temas, eu te levantei para uma grande obra, não temas a multidão que está diante de ti. Mas ele foi pedindo prova para o Senhor, e o Senhor foi respondendo. No capítulo 7, nós vamos ver Gideão separando os homens, chamando para a guerra, porque no capítulo 6, ele sai de um homem covarde, de um homem medroso, para um homem cheio do Espírito de Deus, porque vai nos dizer que quando ele olhou e viu a multidão dos midianitas e de outros povos subindo contra ele, ele falou: Senhor, e agora? Nesse momento ele já estava preparado, marcado, separado para uma grande obra. Só faltava o toque do Espírito de Deus. E eu fiquei maravilhado ouvindo os jovens cantar, dizendo: quem é maior do que o nosso Deus? Quem é maior do que o nosso Deus? Ninguém é maior. Nós vamos também ver na Bíblia momentos difíceis, como o rei Ezequias. Ele se viu. Por favor, alguém pode trazer um pouco de água para mim, por gentileza? Tem aí, querido? Nós vamos ver Ezequias cercado por 185 mil homens, recebendo todos os tipos de provação. Obrigado, Deus abençoe. E quando ele olhou e não viu mais nada, ele não viu saída, ele não viu solução, nada mais podia ajudar ele, o Senhor enviou um anjo e matou 185 mil soldados. Esses tempos eu estava lendo um jornal e o repórter escrevia, no final da reportagem, ele fazia a seguinte pergunta: por que nós brasileiros idolatramos tanto o povo de Israel? Eu parei naquela pergunta e fiquei meditando. E com o passar dos dias eu fui pensando naquela pergunta, e eu falei com Deus: Deus, está aí uma bela pergunta, uma pergunta que realmente, para o repórter, para o homem não entendido, para o homem que não conhece a glória de Deus, e aqui foi testemunhado, foi falado de duas grandezas de Deus, uma porta aberta e a evolução do quadro do pastor. Eu vejo o agir de Deus nessas duas situações. Pode parecer pequeno para mim, para você, mas quem recebe a bênção de Deus, quem recebe o livramento de Deus, sabe o quanto aquilo tem valor na sua vida, na minha vida. Eu já falei aqui na igreja que eu trabalhava no McDonald's, trabalhei 3 anos. O primeiro ano foi uma bênção, depois só misericórdia. Mas eu fiz algo
que não se deve fazer. Quando você vai tomar alguma decisão, consulte primeiro a Deus. Veja se Deus está nesse negócio, para ver se vai dar certo ou não. Eu simplesmente pedi para sair, não busquei a Deus, não orei a Deus, e eu fiquei muitos anos desempregado, passando dificuldades, até que eu reconheci: Senhor, eu fui rebelde, eu fui desobediente, eu não busquei a Tua palavra, Senhor, me ajuda. O Senhor, com a misericórdia dEle, usou a minha avó Vitória, que muitos aqui conhecem, já está na glória do Senhor, e o Senhor usou a minha avó poderosamente e falou que Ele estaria abrindo uma porta para mim, e essa porta eu iria crescer muito. Eu falei: glória a Deus. Acabou o deserto, acabou a visão das 7 vacas magras, acabou a minha turbulência. Jesus andou sobre o mar, Jesus apaziguou a tempestade. Eu falei: glória a Deus. Deus vai me dar um cargo de diretor, alguma coisa assim, porque quando Deus fala, Ele não dá nada pequeno. Quando Deus Ele cumpre algo na tua vida, entenda que é grande, assim como Deus fez na vida de Gideão, um homem pobre, humilde, tímido. Gideão devia ter mais ou menos uns 30 anos, mas ele confiou. E eu também confiei assim como Gideão confiou. E eu acreditando que na segunda-feira eu ia procurar emprego, já ia receber abraços: vem aqui que você está. Irmãos, eu fiquei 2 anos na prova. Eu fiz igual a Gideão, o teste da lã. Deus, se Tu és comigo, que a lã fica seca, que a terra molhada, e vice-versa, porque senão, nós humanos somos assim. Porque senão, Deus, eu não vou, eu não quero. Quantas provas, o irmão Wesley falou: é para mim esse emprego, não é? Deus vai abrir a porta, vai aprovar. Irmãos, nós somos humanos. E Gideão, ele foi o único dos juízes que recebeu a visão, foi visitado pelo anjo. Nenhum outro juiz de Israel teve esse privilégio, ele foi o único. E aí eu estou empregado, bem empregado. Passou-se um dia, uma semana, um mês, virou o ano, e eu, irmãos, naquela secura, e eu comecei a falar para Deus, assim como Gideão também fez. Eu comecei a falar: Deus, aonde está a Tua promessa? Aonde está o Senhor que falou para mim que eu ia abrir uma grande porta? O que Deus fez? Ele correu para me sacudir ali, para me acudir. Ele falou: não, mas peraí, mas você está entendendo errado. Deus ficou em silêncio. Deus, Ele não estava me ouvindo? Não, Ele estava me ouvindo. Deus estava contemplando a minha situação, Ele estava contemplando a minha situação. Mas, irmãos, quando Deus Ele estabelece e planeja que você vai passar pelo deserto, você vai passar. Nesta noite você está aqui, e eu creio que a sua vida está um deserto, está uma amargura, está tudo difícil, você não consegue ver nada de bom e de melhor. Mas eu quero dizer o que o anjo falou para Gideão: você é valente, você é guerreiro, continue firme, não desista. Na igreja, nós temos uma pessoa na igreja que o Senhor falou coisas grandes Ele ia fazer. Essa pessoa não está mais no nosso meio. Pelas razões dela, não é o caso de entrar aqui. Ela não está mais em nosso meio. Mas eu quero dizer uma coisa: a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não cai por terra. Assim como Deus falou, usando a minha avó,
E depois de 2 anos, o Senhor abriu uma grande porta e realmente eu consegui realizar muita coisa nessa porta. Mas eu tive que passar pela provação, eu tive que passar pelo deserto, porque se não for assim, muitas vezes a gente não valoriza aquilo que Deus quer dar para nós. Se tudo vem muito fácil, a gente veio fácil dessa vez, verá fácil da próxima. Então aqui nós vamos ver, irmãos, Gideão sendo preparado. Gideão era um quê? Era um homem insignificante. Você se sente assim? Eu tenho momentos na minha vida que eu me sinto insignificante. Eu tenho momentos que eu falo: Deus, tenha de misericórdia, Deus. Deus, se o Senhor não me socorrer, Deus, eu não sei se eu termino o dia. Esse sentimento, ele nos rodeia sempre, irmãos. Impotência, saber que a gente quer resolver uma coisa e não consegue resolver, porque muitas vezes aquilo não depende de mim, de você. Haverá situações na nossa vida, irmãos, que só será resolvido com oração, com jejum, com lágrimas, com o rosto prostrado na terra. Tem situações na sua vida que, se você não prostrar diante de Deus, não rasgar o teu coração, não abrir a tua mente e não dizer: Deus, eu não posso mais, eu não consigo mais, me acuda, Deus. Eu falei que o número 300 seria o número que a gente ia nos guiar. Por que o número 300? Porque a Bíblia vai nos dizer que foram 32 mil homens convocados para a guerra. Mas Deus trabalha na vontade dEle, no momento dEle, e Ele vai ordenando. E Deus é sábio. Ele sabia que se aqueles 32 mil homens ganhassem aquela guerra, eles iam dizer: a força do meu braço me fez ganhar essa guerra. Mas como eles estavam em total pecado, em total idolatria, Deus falou: vou mostrar para esses quem sou eu. Que Deus nem sempre trabalha nos números grandes. Muitas vezes Deus trabalha nos números pequenos, nas coisas simples, nas situações simples. Muitas vezes Deus confunde os grandes homens, Deus confunde a medicina. Quantos testemunhos que nós já ouvimos do médico falar: para esse não tem mais jeito, daqui a alguns dias, daqui a algumas horas ele vai descer a sepultura. E Deus fala: a minha vontade não é essa. Eu sempre peço para Deus que a vontade dEle prevaleça na minha vida, que nunca seja eu, que eu sempre diminua e que Ele guie a minha vida. E vai lá Gideão convocar 32 mil homens. Irmãos, a estimativa do exército midianita e de outros povos que o ajudavam, em torno de 135 mil soldados. Não é muito difícil fazer uma conta de proporção: 32 mil para 135 mil. Será que esses 32 mil seriam suficientes para vencer esse grande exército? Mas Deus, Ele não estava preocupado nem com os 32 mil e nem com os 35 mil. A preocupação de Deus era mostrar a glória dEle, o quanto Ele é grande, e quando Ele determina, o inferno se cala. Ele não se preocupou que aqui tinha 32 mil e que lá tinha 35 mil e que havia algo desproporcional. Eu quero dizer na tua vida: o que você estiver passando para Deus é pequeno.
para você é grande, mas para Deus é pequeno. Ele vai resolver, é no tempo dele. Cala-te e ouça e entenda o trabalhar de Deus. Não abra a tua boca para dizer aquilo que Deus não está dizendo para você. Não passe na frente de Deus. Abaixa a bola, abaixa um pouco a tua voz, abaixa um pouco a tua rebeldia. Deus está mandando eu dizer, abaixa um pouco o teu coração rebelde, desobediente. A hora que você reconhecer na tua vida que o que você está passando só vai resolver quando Deus quiser, Ele vai te dar a solução. Não é como você quer, não é como você planeja. Eu planejei, o meu planejamento é ser bilionário, morar em grandes mansões, viajar pelo mundo, ter do bom do melhor. Aí eu posso. Mas qual é o plano de Deus? Tu vai viver daquilo que eu te der. Igual o Senhor foi com Elias. Mandou Elias para a caverna e alimentou Elias com o mantimento que Deus mandou para ele. Deus podia pegar o melhor manjar dos reis e tocar em alguém e mandar servir Elias. Mas por que Deus vai fazer isso? Para eu me engrandecer? Para eu me achar que eu sou tal? Eu estou aqui na caverna, escondido e tendo o melhor. Deus trabalha no silêncio, na vontade e no tempo dele. Irmãos, o número 300, a Bíblia era muito interessante, porque a gente vai ver aqui que o sofrimento do povo de Gideão durou 7 anos. E é interessante esse número na Bíblia, né? 7 taças, 7 trombetas, e aqui é o 300, os 300 soldados. E aí eu fui fazer um paralelo, e eu achei interessante. Eu achava que só tinha o número 300 soldados de Gideão, mas eu vi lá em 2 Samuel 23:18, que 2 valentes de Davi mataram 300 homens em combate. Eu falei, opa, Deus gosta de repetir números, Deus gosta de repetir a bênção. Então, não olhe para a bênção do teu irmão. Se o teu irmão ganhou uma bênção de 10 milhões, não fique com inveja, porque se Deus quiser, Ele te dá 50 milhões. Deus não vai trabalhar na minha e na sua vontade. Deus trabalha sempre na vontade dEle. Também aqui em 1 Crônicas 11:20, menciona Jazobeão. Ele liderou o chefe dos oficiais. Irmãos, esse homem, ele sozinho matou 300 homens. Aí eu olho para Gideão e eu falo, Gideão, um homem medroso. Mas ao mesmo tempo eu paro e penso, se o povo tivesse andado na vontade e no querer de Deus, Gideão não ia se sentir um homem pequeno, insignificante. E eu quero dizer nessa noite para você, se você está se sentindo, lá onde você trabalha, um ser pequeno, insignificante, eu quero dizer para você, está faltando, sabe o que? Você ser valente de Jesus. Assimile que você serve ao Deus que criou os céus e a terra, ao Deus que é o dono da prata e do ouro. Se o teu problema é financeiro, dobre os teus joelhos e confesse para Deus, e fale para Deus, e ore para Deus as tuas necessidades, porque todo provento vem de Deus. Irmãos, a minha mãe fala que eu era pequeno, não lembro nem a série que eu estudava, eu realmente não lembro desse fato. A minha mãe fala que foi
uma cartomante, uma adivinhante, uma coisa assim. E eu cheguei em casa falando que essa mulher falou para mim que eu seria uma pessoa abençoada, eu ia prosperar, mas eu não ia ser rico. A parte de abençoar e prosperar, glória a Deus. Mas a parte de não ser rico, eu falei: Jesus, dá um pouco mais, Senhor. O Senhor me deu duas coisas, mas não vou ser rico. Irmãos, e eu falei: mãe, eu não lembro disso. Tá? Então, irmãos, eu quero dizer com isso que Deus também usa pessoas que não são da igreja para falar para você, para passar recado. Eu lembro também de uma vez, eu fiz um concurso e eu saí me lamentando desse concurso porque eu não fui bem. E vi uma senhora com um cachorrinho. Irmãos, uma mulher incrédula, era nítido pelas vestes dela, pelo comportamento dela, que não tinha nada de Jesus ali. Irmãos, em plena rua, eu tomei um couro de Jesus. Eu tomei um puxão de orelha de Jesus, que eu falei: Senhor, eu nunca mais abro a minha boca para falar nada contra ti. Irmãos, essa mulher, ela falou exatamente o que Deus tinha usado a minha avó em profecia. Vocês estão entendendo o mistério de Deus? Vocês estão entendendo o agir de Deus? O pastor Moisés nos relatou um homem embriagado profetizando para ele. Você está achando que é só aqui na Bíblia? É só o pastor? É só o profeta? Deus usa também o incrédulo. Deus usa uma jumenta. Então abra a tua mente e o teu coração. Irmãos, eu creio que aqui os irmãos ou já leram ou já ouviram falar daquele 300 soldados espartanos. Tem livros, alguém conheceu essa história na escola, já leu? Ali eram soldados que desde os 7 anos eles eram treinados para serem guerreiros destemidos. E esses homens, eles eram temidos porque eles não se rendiam. O lema dele era morrer e não se entregar nunca. Morrer e não se entregar nunca. E eu pego esse lema e eu olho para a igreja e eu vejo pessoas fraquejando na fé, ficando triste, reclamando de Deus, abandonando a fé, saindo da igreja, dizendo que Deus não ouve, que Deus não faz, que Deus não acontece. E eu vejo um bando de soldados sanguinários com o lema: morrer, mas nunca se entregar. Nesta noite, eu chamo você para um lema: morrer em nome de Cristo, mas nunca se entregar. Morrer pelo Evangelho, mas nunca fraquejar. Haja o que houver, aconteça o que acontecer na minha e na sua vida, não desanime. Eu já contei aqui para os irmãos toda vez que eu vou falar isso, os irmãos já perceberam que eu me emociono. Já não é a primeira vez, irmãos, que eu falo isso. É por isso que eu falo para os jovens: jovens, vocês são escolhidos de Deus. Há uma missão muito grande, especial na vida de vocês.
Não se iludam com o mundo, não saia da presença de Deus. Irmãos, aos 15 anos eu saí da igreja. E hoje eu olho para trás. E todos os dias, eu falo: Deus, me perdoa por abandonar a tua casa, por abandonar a tua palavra, para desobedecer as tuas ordens, para fazer a vontade de Satanás. Ele me escravizou, me jogou no pecado, me humilhou, pisou, cuspiu. Mas aqueles que têm a promessa de Deus jamais serão lançados fora, jamais serão lançados no inferno, porque quando o que Deus promete, Ele cumpre. Aleluia! Glória a Deus. Igreja, desde criança eu cresci ouvindo a voz de Deus. Eu era uma criança que ia em vigília, que ia em consagração, que ia em oração da tarde, oração de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, porque eu tinha vontade e sede de ouvir a voz de Deus, mesmo sendo uma criança. Assim como Samuel também teve sede e vontade de ouvir a voz de Deus. E qual é a diferença desses 300 soldados espartanos para os 300 soldados de Gideão? O que diferenciou 300 homens vencendo um exército de 135 mil e 300 soldados extremamente valentes, bem treinados, temidos e perderam a guerra? Sabe qual a diferença? Na minha vida, na sua vida e dos 300 soldados de Gideão, o Senhor Deus, quando fala, Ele é contigo, não temas, porque o Senhor está na tua luta, está na tua batalha. Ele diz: não temas, eu sou contigo hoje e sempre, não temas. Deus falou para Gideão: vá, marche, já te dei a vitória. 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 Vocês estão entendendo, igreja? É isso que Deus está dizendo. Vá, marche, porque Deus já te deu a vitória. E como Deus escolheu os 300? Eu sei como Deus me escolheu. Eu sei como Deus escolheu o pastor Moisés. Mas eu não sei como Deus escolheu você. Por que que eu sei? Porque eu cresci ouvindo Deus falar que todos os que saíram da linhagem da irmã Vitória, minha avó, o Senhor não ia deixar se perder. O pastor Moisés não era nem nascido, nem a Silene. Eu cresci ouvindo isso. Eu passei anos da minha vida ouvindo o Senhor falar: os teus são meus, e eu não abro mão. Está eu aqui, pastor Moisés, Alexandre, Simone, com a mão, Simone, para quem não te conhece, Mateus, Silene. Falta alguém? Acho que não, né? Tá? Nós somos melhor? Não. A promessa de Deus,
agindo na sua vida e na minha vida, ninguém vai impedir. Quem pode impedir o agir de Deus? 135 homens de guerra não pararam a vontade de Deus. 300 soldados preparados, escolhidos, venceram a guerra. E como Deus escolheu os 300? Aqueles que tomaram a água com a mão e vigilante. Isso quer dizer que quando Deus escolhe eu ou você, Ele não está escolhendo por acaso. Deus não escolhe qualquer um. Deus não tira qualquer um do mundo. Quando Deus vai no mundo e resgata alguém, porque Ele viu em mim, Ele viu em você um soldado valente, preparado, com valor. A estratégia de Deus. Irmãos, Deus nunca age aleatoriamente. Eu sim. Eu de vez em quando aí eu tomo uns supetões aí. Esses dias, a minha esposa ontem, eu achei interessante, né? Algumas coisas a gente vê as nossas esposas falar. E eu tomei umas decisões, me empolguei com algumas informações. Fui no banco lá e corri. E eu fui lá pensando em alguma coisa, mas o resultado não saiu como esperado. Aí ela falou assim: Marcos, toda vez que a gente for tomar uma decisão, temos que primeiro parar, pensar, raciocinar, entender, para depois agir. Falei: toma essa chibatada de Jeová. Porque, irmãos, eu não fiz nada disso. E o que eu planejei não deu certo, irmãos. Eu falei para Deus: dessa vez eu fico rico. O Senhor falou que eu ia ser próspero, mas não rico. Dessa vez eu achei um caminho de ficar rico. Irmãos, eu fui empolgado, irmãos. O Gideão, ele não foi empolgado para a guerra. Ele foi confiante. Deus, o Senhor está sendo responsável, né, Deus? Eu não vou passar vergonha. Deus falou: meu filho, eu já falei com você, vai, covarde. Mas acha que esses homens? Eu não. Então, irmãos, ela falou uma coisa. Aí aquele maridão, né, que olha para a mulher e fala assim: que eu vou falar para minha mulher? Porque, igreja, se tem uma coisa que nós homens temos dificuldade de admitir, eu não sei os irmãos, eu um pouquinho, não muito, um pouquinho. Quando a mulher amada, preparada, né, Joaquim? Amada, preparada, né? Aquele ursinho lá não valeu não, viu? Se frajutou, mas tudo bem. Aí, eu olhei para minha esposa, engoli o meu orgulho e falei: e agora, Jesus? Qual é a estratégia? O homem é assim, né? Cheio da razão. Aí, num certo momento, me dei por vencido e falei: mulher de Deus, amada, 30 anos junto, me conhece mais do que eu mesmo, né? Eu falei assim: sabe, mulher, você tem razão. A partir de hoje, tudo que eu fizer, eu vou orar a Deus, vou perguntar a Deus, vou contar até 1000 e vou te procurar, pedir a sua opinião. Não vou dizer que o sorriso dela veio aqui, né? Mas nós temos que admitir que as mulheres, de 100% das vezes, 99% elas estão certas.
É a gente que não dá a mão, né? Quem tem uma mulher sábia em casa, irmãos, vale mais do que ganhar 1 bilhão na Mega Sena. Qual foi o trabalhar de Deus? O ataque surpresa. Deus falou assim: eu não vou mandar os 300, porque se eu falar, vai os 300, coitado, 300 homens para 135 mil, não ia achar nem os ossos desses homens. E o que Deus fez? Deus já sabe, irmãos. Se você ainda não experimentou a sabedoria de Deus, nesta noite saia daqui sabendo uma coisa: Deus é sábio, está trabalhando no oculto para o teu melhor. Deus está trabalhando no oculto para te fazer um grande vencedor. O que Deus falou para Gideão? Separe os homens em grupos de 100, cerca o acampamento, e quando eu disser, Gideão, é agora, porque, irmãos, uma coisa também, nós também fazemos, Deus fala assim, vai, fica nesse canto, e quando eu disser, quando a minha voz falar contigo, você vai agir. Mas é quando o Senhor Deus disser, falar, e como Deus vai falar contigo, se você orar, Deus vai falar na tua mente e no teu coração. Se for pouco, vai na Bíblia. Se for pouco, venha na igreja pedir a oração e a direção do nosso pastor. Porque nesta igreja tem um pastor que é homem de Deus, que quando Deus fala, Deus sustenta e garante. Eu sou prova disso. Para quem não me conhece, para quem não viu o meu testemunho, eu estava a um ponto de cometer um suicídio. Irmãos, isso é grave. Eu admitir isso dói dentro de mim. Eu admitir isso me faz sangrar por dentro, porque hoje eu vejo o Deus que eu sirvo e o que Satanás, ele lacrou a minha mente a um ponto de eu não entender o agir de Deus. Irmãos, eu não vou entrar no mérito da questão do suicídio. Cada um sabe a dor que tem. O que eu posso dizer é quem abre a mente, o coração, ouve a voz de Deus, se entrega para Deus, esse desejo de suicídio, de depressão, de todas as doenças psiquiátricas, ou elas vão embora, ou você sabe lidar com ela. E eu cheguei no fundo do poço, eu acho que eu passei do fundo do poço. E quem Deus usou? Falo isso, não é para engrandecer o homem, porque nós, homens, não somos nada. Se não tiver o agir de Deus, nada acontece na minha vida e na sua vida. Eu estava em Jabitacar, a mais de 2.000 quilômetros. Deus usou duas pessoas. Deus usou minha mãe e Deus usou o pastor Moisés. Para você que não conhece, não vou falar do meu testemunho, porque já está as horas indo embora. Eu estava lá, decidido, pensando em acabar com a minha vida. E Deus usou o homem de Deus. Foram 5 dias de oração. E isso já tem mais de 5 anos. Eu estar aqui de terno,
pregando, falando algo de Deus para você? Nunca. Isso era algo que já não fazia mais parte da minha vida, do meu caráter. Aí um dia minha mãe falou assim para mim: Marcos, o Senhor me mostrou você pregando de paletó em Vila Penteado. Irmãos, eu não duvidei, mas eu me silenciei e falei: se é assim que Deus quer, assim será. E hoje eu estou aqui. Então eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o que passa na sua mente, no seu coração, os desejos que Satanás tem colocado na sua vida. É abandonar a família, é abandonar a esposa, é abandonar os filhos, é abandonar o emprego, é virar um morador de rua, é dar um tiro na cabeça, é fazer o quê? Eu não sei. Mas eu quero dizer para você que o Deus da justiça, o Deus da promessa, que prometeu para Gideão que com 300 homens ele iria vencer um exército de 135 homens, e no final ele venceu. É o mesmo Deus. O Deus do Velho Testamento, ele não mudou, ele continuou o mesmo. Quando Deus falou para Gideão: Gideão, é agora, esse é o momento, toque as trombetas, acendam as luzes e vá para cima do povo. Deus só falou isso, e o restante ficou no agir de Deus, porque ao tocar a trombeta, as luzes já vão se quebrando. Aquele povo, aquele soldado que a gente acreditava que eram homens de guerra, homens preparados para tudo o que der e vier, mas Deus sabe exatamente o ponto certo de agir na minha e na sua vida. Conhece aquela história dos pingos nos is? Deus é especialista. Deus é especialista em agir, em fazer. Com 300 homens, Gideão venceu. Então, nós podemos dizer: Gideão começou fraco, Deus levantou, encorajou, fortaleceu, fortificou, encheu de glória, encheu de poder. A importância do poder. Foi para a guerra, venceu. Só que no capítulo 8, o homem volta, o homem atinge o auge, o ápice, começa a se achar que é uma vírgula importante. Eu quero dizer, eu sou uma vírgula insignificante diante de Deus. Eu quero sempre diminuir e que Deus cresça. Lá no capítulo 6, vamos ver Gideão derrubando os ídolos. No capítulo 7, vamos ver o Senhor dando vitória. Irmãos, só o fato de vencer um exército com 300 homens já me deixaria um pentecostal reteté, falando todas as línguas dos anjos, vendo os céus abertos todos os dias. Só não vou dizer que vê Deus. Quem vê Deus, sendo igual Paulo, vendo os céus abertos. Mas no capítulo 8, nós vamos ver Gideão cometendo algo terrível. Quando eles ganharam a luta, sobrou muito ouro.